E agora, a gente vai falar sobre algo que, quando começou já, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira palestra, na palestra da professora Roberta também, a gente fala muito sobre essa gestão do tempo, né? Sobre o gerenciamento do tempo. A gente anda tão apressado e nesse tempo virtual, nesse tempo que a gente está tão conectado o tempo todo, como é que a gente consegue otimizar? Então, nós temos o prazer de apresentar Helena Brochado, que é fundadora da Com Propósito, cuja vida e carreira ela exemplifica a força da dedicação e paixão com propósito. Ela é uma líder que transcende seu papel profissional para inspirar também no âmbito profissional, preparando a sua família e preparando seus alunos também para um mundo de possibilidades. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Esse vídeo é uma surpresa para nós, né? A gente não sabia que ia ter. Então, obrigada por estar aqui, por estarem a gente conversando sobre a importância da educação. Eu sou psicóloga de formação, sempre trabalhei com desenvolvimento de lideranças e equipes. Tenho experiência em negociação num curso que eu fiz em Harvard. Fui também para o Vale do Silício entender um pouco de como que se dá a agilidade e o aprendizado nesse contexto novo da inovação. Trabalho muito com sucessão de empresas familiares e o tempo ele está muito associado também à sucessão, à finitude. Mas hoje a gente vai conversar do quanto a gente tem cuidado do nosso tempo, do quanto a gente tem tido atenção a ele a todos os momentos. Mas eu falei com Hipócrates antes, e ele estava muito feliz com esse espaço que está sendo inaugurado aqui em São Paulo. Ele disse assim, nossa, que coisa mais linda a gente poder ter um espaço assim com médicos tão capacitados. Então, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e ele pediu que a gente pudesse agora dar 3 respiradas bem fortes aí na cadeira. A gente já está... Ok. Ele também pediu que vocês se levantassem, por favor. Dessem aquela esticadinha, que a gente, quando fica um pouquinho sentado, né, o corpinho também começa aí a pedir, né, para a gente poder dar uma mexida. E ele me pediu que vocês olhem para alguém que está do lado de vocês e deem um elogio, algo que chamou a atenção, né, da pessoa que está com vocês. Pode ser um abraço também. Ficou sem abraço? Abraçou aí? Ah, tá. Não. Depois do abraço, do elogio, elogiaram? Ah, então pode sentar. Como é bom e necessário a gente poder mexer o corpo, né? Como é bom e necessário a gente poder elogiar e ser elogiado. E como aqui a gente está falando também com speakers, essa mexida entre uma aula e outra faz com que a gente também volte para o momento presente. A gente estava falando da questão da anatomia da aula, eu adorei, e agora o assunto trocou, mudou. Então, a gente também precisa avisar para o nosso corpo que estamos numa outra batida. Então, isso também é uma forma que vocês podem usar quando forem começar a aula. Isso se chama técnica de quebra-gelo. Tá? Tem várias, eu gosto mais das que mexem com o corpo, porque eu acho que a gente dá uma ativada. Mas daí cada um tem que escolher aquilo que faz sentido para si. Aquilo que a gente não vai se sentir um palhaço fazendo na frente. Né? Então, cada um faz o seu, esse eu acho bacana. Bom, gente, ser feliz está na agenda de vocês? Muito, né? Hein? Alguém não tem felicidade na sua agenda? Eu só quero trabalhar. Eu só quero ser speaker. Eu quero estar no Lapidari. Hein?
Quero aplicar botox o tempo inteiro. É isso? Não, a gente quer isso tudo, mas porque a gente quer chegar em casa no final do dia e saber que valeu a pena. A gente quer chegar lá no final da nossa vida, olhar e dizer assim, poxa vida, eu apliquei o meu tempo da melhor forma possível. E eu tenho orgulho do que eu construí. Então, se ser feliz está na nossa agenda, como que a gente tem administrado o nosso dia a dia, administrado a nossa agenda para que a gente possa dar esse espaço também para a felicidade, né, através de atitudes intencionais. A psicologia positiva, ela passou a estudar, o objeto de pesquisa da psicologia sempre foi a doença, mas ela passou a estudar a felicidade. E a gente tem estudos que mostram do quanto a gente tem tido ações intencionais para isso. Né? A ação intencional é a gente se priorizar, é a gente efetivamente, bom, vou estar lá no lapidário, eu vou estar me qualificando, e isso faz sentido para mim. Então, é sobre a felicidade, sobre o que a gente prioriza e sobre o nosso tempo que a gente vai estar falando. Então, o que eu faço para conquistar essa tal felicidade com um negócio chamado tempo? O tempo, ele é extremamente perecível. Não tem como a gente guardar no armário 2 horinhas, né? Dizer que amanhã a gente vai recuperar o tempo que ficou hoje. Quem é pobre tem o mesmo tempo de quem é rico. Ele não faz diferença de gênero, ele não faz diferença de país. O tempo ele é igual para todo mundo. E o tempo ele está extremamente associado à priorização e organização de tarefas. Ele constrói o nosso planejamento e a nossa execução, para que a gente consiga aumentar a produtividade e a eficácia. E, no final do dia, poder ser feliz. Porque se eu encher a minha agenda, gente, o tempo inteiro, onde é que eu vou ter espaço para fazer aquelas outras coisas que eu também quero? Aí eu pergunto, na agenda de vocês, vocês colocam só trabalho ou vocês também colocam as questões de lazer, de relacionamento, de troca? Levanta a mão quem bota só trabalho. Tá. Uma oportunidade, né, de poder rever. Né, porque realmente, e ter uma agenda só. Eu tinha uma época que eu tinha 2 agendas, uma do trabalho e a outra do não dá, tem que estar tudo integrado. Né? Então, que a gente possa lembrar que a gente é uma pessoa só. Foi aquela época que a gente era uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. Então, isso tem que estar integrado. E eu preciso estar levando em consideração os meus compromissos pessoais, porque eles também vão consumir o meu tempo. E esse negócio me dá 1 horinha, 1 minutinho, não existe 1 hora tem 60 minutos e um minutinho tem 60 segundos, ponto, acabou. Então, a gestão do tempo ela é extremamente simples de ser feita. Chega a ser simplório. Agora, por que é tão difícil fazer a gestão do nosso tempo? Porque tem uma questão comportamental por detrás, que é eu ser focado naquilo que eu preciso e ter as escolhas adequadas naquele momento. Agora, quando a gente quer fazer tudo, a gente não ajuda o nosso processo a realmente resolver. Então, de novo, o que me ajuda a priorizar, a planejar e ter esse aumento da produtividade é eu ter foco e ter disciplina com aquilo que eu coloquei. E a gente está abrindo mão o tempo inteiro. Sempre dá mais um paciente, sempre dá mais alguma coisinha, né? Sempre a gente vai dar um jeitinho e esse jeitinho vai nos cobrando. Então, como que eu faço essa gestão do nosso tempo? Tem estudos que mostram que 77% do que hoje é urgente, há 3 dias atrás, era o quê? Importante. E aí, eu tinha outras coisas urgentes para fazer há 3 dias atrás e eu tive que fazer e não olhei o que eu deveria ter feito, que era o importante. Vamos propor aqui a questão de fazer o material para estar com vocês hoje. Né? Há 3 dias atrás, ele era importante estar com o material pronto. Hoje é urgente, eu não tenho mais como adiar. E viver no módulo urgente faz com que a gente fique o tempo inteiro tenso, ansioso, angustiado. Vocês sabem muito melhor do que eu do cortisol, né, do quanto o hormônio do estresse nos oxida, nos dificulta a gente conseguir, inclusive, ter um corpo saudável. Então, a pressão, a ansiedade, ela é fruto do meio quando a gente está muito tempo no modo urgente, fazendo para o ontem. Então, que a gente possa sempre, no final do nosso dia, dar uma olhada. Sobrou um tempo. Quais são as minhas próximas atividades para amanhã, para depois da manhã?
Tem alguma coisa que eu possa antecipar? Por quê? Aquilo que a gente for adiando, que a gente for procrastinando, vai chegar um momento em que ela passa a ser urgente. E aí, daí a gente tem que fazer correndo. Você conhece esse cara aqui? O Steve Jobs? Ele fala, né, da importância da gente dizer não. Gente, foco é dizer não. E o médico tem uma questão muito semelhante com a psicologia. Nós somos extremamente altruístas. A gente quer apoiar o outro, a gente quer ajudar o outro. E aí dizer não dói. Todos os seres humanos têm 3 necessidades básicas: sermos reconhecidos, pertencentes e amados. E cada vez que a gente diz não para alguém, a gente parece que está correndo o risco de daqui a pouco não ser amado por essa pessoa, de não se sentir pertencente àquele grupo. Todo mundo vai almoçar hoje, como é que eu não vou? Daqui a pouco não vão me convidar para o outro almoço. Então, a gente realmente tem dificuldade de dizer não. A gente tem dificuldade, inclusive, de dar limite, porque não é o outro que me dá limite. Quem me dá limite sou eu. O quanto a gente tem ficado atento com o nosso limite. A gente tem falado muito de saúde mental, porque a gente vem se esgaçando, dando conta, e chega uma hora que a nossa cordinha arrebenta. E isso tem a ver também com a gestão do tempo, muito. O outro não tem como saber como é que eu estou. O outro não tem como saber se eu tenho tempo ou não para ele. É minha responsabilidade colocar isso para ele. Então, o não entra como uma competência, saber dizer não, extremamente necessária. Eu trago para vocês um livro de um autor que eu gosto muito, ele é português, a gente já fez um congresso junto, chamado Antônio Sacavém. O Antônio Sacavém, ele fala que a gente tem 3 tipos de não. E dá para usar essa metodologia até com os alunos lá que ficam fazendo aquelas perguntas que vocês comentaram. Então, a gente tem o não negativo. É aquele não que eu até queria, mas eu tenho medo. E se der certo? Eu até quero ser professora aqui do Lapidare, mas, nossa, que responsabilidade. Então, nem vou botar isso no meu dia a dia, porque, nossa, né, tanta gente aqui importante, como é que eu vou fazer? Eu até queria participar daquele congresso, mas eu vou ter que me organizar tanto com outras coisas lá em casa, com o filho, com o marido, com o colégio, que eu já digo não. Então, o não negativo, ele tem uma questão por detrás do medo. O medo, ele é uma emoção primária. E sempre que eu estou com medo, eu tendo a me fechar. Quando eu estou com medo, eu não faço pergunta, e isso é importante que vocês tenham a clareza até dos alunos. Né? Quando a gente não tem um ambiente de ensino de segurança psicológica, as pessoas tendem a se fechar. Então, se eu sou um professor que, ao invés de estar respondendo essa pergunta, tem noção do que você está me perguntando? Na boa, nem... Né? Qual é o outro que vai me fazer a pergunta? Vocês lembram na época da escola, quando alguém perguntava alguma coisa e alguém dizia assim, duh. Eu sou do Sul, aqui também fala duh. Né? Então, esses duhs vão fazendo com que eu tenha uma dúvida e eu não vou perguntar. Então, eu perco a segurança psicológica. Então, sempre que eu tiver medo, se o meu filho tiver medo, se eu tiver medo, enfim, um colega meu, a minha secretária tiver medo, ela vai acabar não trazendo as dúvidas, e aí a gente tem o erro e a falha. Né? Então, que a gente também possa se dar conta, esse não que eu estou dizendo para essa oportunidade, é um não que tem um medinho por trás, que é mais prático para mim dizer não do que ter que enfrentar essa situação. Né, para eu estar aqui com vocês hoje, eu sou de Porto Alegre, me acordei às 5 da manhã, vim para cá, arrumei cabelo, né? Então, assim, podia ter dito não, mas eu não ia estar com vocês. Fui lá, enfrentei o medo, vai com medo mesmo. Né? Vai dar certo. Então, a gente tem um outro não, que se chama o não assertivo. É aquele não que eu não tenho dúvida alguma. Não e ponto. Talvez seja aquele paciente que chegue para vocês e peça para fazer um procedimento inadequado e vocês vão dizer que não. Não vou fazer isso. Ah, mas tem outro que faz. Bom, comigo a gente não vai. Bota mais boca. Né? Bota mais... Não, para mim, a minha forma de trabalhar, a minha questão ética, não me dá espaço para isso. Então, e eu não tenho sofrimento, sabe?
Não tem medo, não tem nada, está muito claro o motivo. E eu tenho o terceiro não, que é o não positivo. E esse é o que a gente muitas vezes tem dificuldade de fazer. É aquele paciente que daqui a pouco está o tempo inteiro nos pedindo uma hora diferente. É aquela pessoa que sabe que a gente está de férias, mas persiste e insiste em entrar em contato conosco, e a gente se sentindo constrangido, né? Tá, vou falar de novo. Vocês vivem uma situação assim? Que situação vocês vivem como essa? Me conta. Permanente, uma situação específica. Quem me ajuda? Ai, que silêncio. Não, coisa tá bom, então vou continuar aqui, né? O não positivo, então, é quando eu não tenho condições de fazer isso, mas eu quero deixar uma porta aberta. Não vou dizer não, porque o não assertivo de uma forma grosseira, eu não tenho uma questão de medo, mas eu quero atender essa pessoa. Então, eu poder dizer para ela, fulana, que legal que tu está entrando em contato comigo. Quero te dizer que eu estou de férias nesse momento e eu não estou atendendo nenhum paciente. Retornarei tal dia. Se tu quiseres deixar agendado o teu procedimento, entra em contato com a minha secretária. Eu disse para ela que ela é importante, eu disse para ela que eu gosto dela, dei o meu limite e dei a forma como ela pode drenar aquela ansiedade dela e resolver aquele problema. Né? Filhos, o tempo inteiro pedindo alguma coisa, pedindo, olha só, agora eu estou ocupado, te amo, te adoro, tu é tudo para mim, mas nesse momento a gente não vai poder conversar. Eu me libero às 19h. Até lá, não me liga mais. Te amo, tu é importante para mim, mas eu não vou conseguir falar contigo. Então, quando a gente consegue deixar claro para o outro a minha prioridade, a gente fica com muito mais facilidade em poder colocar o nosso não. Sem esse medinho de daqui a pouco ser rejeitado, não se sentir pertencente, daqui a pouco aquela pessoa achar que eu não gosto dela. Não, eu estou colocando o meu momento. Então, essa forma eu tenho usado bastante e ela me ajuda a fazer a gestão do meu tempo. Porque se a gente vai dizer sim para todo mundo, a gente acaba dizendo não para a pessoa mais importante que existe no mundo. A gente mesmo. Então, que a gente possa ter essa leveza. E eu não preciso dizer sim para todo mundo. Na real, eu nem devo dizer sim para todo mundo. Né? Sempre que aparecer esse QR, tem a apresentação. Tá? Então, se vocês quiserem o material, que eu vi que alguns estão tirando fotografia, vocês podem clicar ali, aí depois a gente manda o material para vocês. Bom, então, como que eu posso dizer o não positivo? Acabei de contar. Bom, outra coisa. As pirâmides, né, de Maslow. Quais são essas necessidades básicas? Então, já que eu preciso dizer sim para mim. Necessidades fisiológicas. Depois que eu estou com as minhas necessidades fisiológicas atendidas, né, alimento, comida, sono, sexo, eu consigo, então, entrar para minhas necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima, de autorrealização. Então, o Maslow ele construiu a metodologia dele falando que elas são em níveis. Quando eu consigo atingir o nível anterior, eu vou para o próximo. Quando ele construiu isso, era o que a gente tinha. Só que agora tem essas outras coisas que são necessidade mais básica do que a fome, do que a comida, do que a segurança, que é a gente chegar num lugar já buscando onde é que a gente vai clicar o rabicho do celular. Que é quando a gente vai num restaurante e a primeira coisa que a gente faz é o garçom já vai atender você. Não, só quero a senha. Né? E aí a gente esquece do real motivo da vida. Que a vida ela é conexão com quem a gente está. Né? Uma conexão real. O ser humano, nós somos analógicos. Nós não somos digitais. Nós somos de carne e osso. Nós não somos máquinas. Então, a gente precisa ter momentos de on, de entrega, e momentos de off. Senão a gente fica assim, ó. Né? Quem que está preso aqui? Ambos? Né? A gente fica realmente preso ao telefone o tempo inteiro. A gente come com o telefone, toma banho com o telefone, escova o dente com o telefone. Vocês sabem por que o número 1 e o número 2 estão demorando mais para serem feitos? Sabem? Porque as pessoas vão para o banheiro para ficar lá espiando as coisinhas. Então, não é que o xixi está mais longo, nem que a pessoa está com mais constipação. É que a gente está usando o nosso tempo
aquele momento único teu, privado, né? Nem isso mais a gente tem. Antigamente, quando a gente ficava esperando o médico na sala de espera, ou, sei lá, quando era adolescente, ia pegar um ônibus, ou até quando estava no trono, era um momento que a gente refletia sobre a nossa vida, sobre os nossos aprendizados, sobre o que a gente ia fazer, o que a gente ia jantar, com quem que a gente ia... Hoje a gente fica... Hã? Hoje a gente fica dando like. Né? E não tem tempo de processamento nosso. E a gente, pior, se a gente desse like e aprendesse alguma coisa, show! Mas a gente dá like, depois eu nem lembro do que like que eu dei. Nem sei para quem que foi que eu olhei. Nem sei o que foi que eu fiz, mas eu estava lá. Então, o quanto a gente tem aberto mão do nosso tempo, que é um recurso finito, limitado, em detrimento de uma desconexão. De uma conexão com algo que é efêmero, que passa. Então, a gente acaba ficando distante daquilo que a gente valoriza. Tenho 2 filhos. Tenho a Beatriz, de 13, e o João, de 8. E o João, quando ele era pequenininho, ele ia brincar, e ele me dizia, mamãe, vamos brincar comigo de carrinho? Eu digo, vamos. Daí pegava eu e meu celular, né? E ele dizia, não, é com o meu brinquedo, não com o teu. Eu não quero com o teu brinquedo, eu quero que tu brinque com o meu brinquedo. Porque ele sabia que se eu estivesse com o telefone, eu não estaria com ele. 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos. Né, o quanto essa ferramenta, que é extremamente necessária para a nossa produtividade, inclusive, ela se torna dona da gente e a gente nem se dá conta. Então, o João queria brincar comigo, ele não queria brincar com o meu brinquedo. Hoje ele quer. Hoje a gente tem, hoje ele quer o meu brinquedo para ele. Quando é que eu vou ganhar o teu brinquedo, mamãe? Eu digo, João, não, né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando o nosso planejamento. Porque se a gente falhar no planejamento, a gente acaba planejando falhar. Então, o quanto de tempo a gente tem dado para se organizar? Gente, para aprender, eu preciso de tempo. Para me atualizar, eu preciso de tempo. Vocês estão 2 dias entregando 2 dias da vida de vocês para o aprendizado, para a capacitação. 2 dias que não voltam, 2 dias... E se a gente não tiver esse tempo, a gente não consegue se atualizar. A gente não consegue aprender. Ainda não está dando para botar chip aqui dentro. Ainda não está, daqui a pouco pode ser. Né? O Elon Musk que disse, né, essa semana que uma pessoa botou um chip e conseguiu já movimentar o mouse. Então, estamos chegando nesse momento, mas por enquanto a gente ainda não faz download na cabeça. Né? Então, que a gente possa lembrar da necessidade desse planejamento. E eu trago para vocês uma matriz de priorização. Tá? E, na medida que eu for falando, vocês vão pensar e vão pegar o material de vocês, esse bloquinho. Chique, né? Olha, essa sala que é mais chique que a sala de Harvard que eu tinha aula. Lá era bem legal, mas essa aqui, tá, ó, não deixa nada a desejar, coisa chique. Bom, então, vou pedir que vocês façam esses quadrantes e vocês pensem que isso aqui é 100%, a soma deles. E, na medida que eu for explicando, vocês me digam, vão escrevendo nos quadrantes de vocês o percentual que, geralmente, vocês alocam de tempo nessas atividades. Nós temos as atividades do quadrante necessidade, que é extremamente urgente e importante. Urgente é agora, preciso fazer, não tenho como adiar. Já posterguei, agora chegou a hora. Então, o que é urgente e importante? O meu atendimento. Meu paciente chegou ali, eu tenho que atender. O meu aluno, o início da minha sala de aula, do meu horário da minha aula, eu tenho que ser pontual. Isso é urgente e importante. Problemas imediatos, um incêndio, alguém que está passando mal. Então, isso eu preciso parar tudo para poder fazer. Projetos com prazo que estão se extinguindo agora. Então, quanto do meu dia a dia eu tenho gasto na questão do urgente e importante? Tem questões que são importantes, mas não são urgentes. Aqui é que eu me preparo. Aqui é que eu estudo. Aqui é que eu busco um novo método para poder trabalhar. Aqui é que eu vou criar a minha aula, que eu vou planejar,
que eu vou criar o meu PowerPoint, que eu vou pensar lá nas minhas estratégias de marketing, que acho que é amanhã que o Pedro vai falar, né, sobre minhas redes sociais, que eu vou trabalhar relacionamento, que eu vou me capacitar, que eu vou dar e receber feedback, porque é importante que a gente dê e receba feedback das pessoas que estão conosco. Só que isso não é urgente. A gente vai sempre deixando para depois. Depois eu falo com a minha secretária daquilo que ela fez, que eu não aguento mais, mas depois eu falo. Até que ela faz pela última vez, a gente está irritadíssimo, a raiva, que também é uma emoção primária, sobe, e aí o que a gente faz? A gente vai lá e dá um grito. Por quê? A raiva, quando ela acontece, ela pede a destruição. O pedido da raiva é a destruição da pessoa ou do objeto que fez mal. Quando vocês passam no sofá, esse sofá aqui a gente não tem cantinho, mas deixa o minguinho assim, não dá vontade de ir lá e dar um soco no sofá? Essa é a raiva. Né? Essa é a raiva. Só que às vezes a gente tem a raiva também em relação a alguém. E que a gente precisa, nesse momento, respirar. Mas e por que eu cheguei nesse momento? Porque quando aquilo era importante, aquele feedback, aquela conversa, aquele alinhamento, eu fui deixando. Até que explodiu. Tem o quadrante da distração, que são as interrupções, chamada telefônica, certas reuniões que, vai lá, vou, né? Tarefas que a gente pode delegar. Então, aquilo que eu posso delegar, ele está no quadrante da distração. Por exemplo, fazer PowerPoint é algo que não necessariamente vocês vão precisar fazer. Eu posso passar para uma pessoa o conteúdo do que eu quero que ela transmita e ela vai fazer. Né? Então, a gente poder pensar o quanto eu tenho usado o meu tempo nisso aqui. Tarefas que são importantes para os outros e que, ok, eu vou ter que fazer também, afinal de contas, né, a vida é uma troca, eu tenho que ajudar quem me ajuda. E tem o quadrante do desperdício, da fofoquinha, da conversa, né, de certas tarefas que a gente gosta, mas às vezes não precisava, tipo, maratonar Netflix num dia lindo, maravilhoso de sol, entra aí também, né, e quando a gente perde o nosso foco. Fizeram aí o quadrante vocês? Agora eu vou dar o gabarito do que seria o ideal. Fizeram? Não vale colar, por isso que eu estou explicando vocês fazerem aí. Então, vamos lá. Ai, desconfigurou aqui. 20% a gente deve estar aqui no urgente, 60% no não urgente, 15% no importante e 5% somente ali nos de desperdício. Então, que a gente possa comparar, né, o nosso resultado com o resultado do que seria o ideal para a gente poder organizar o nosso dia. Então, 20% naquilo que é urgente, 60% no não urgente e no importante, porque ali é que eu melhoro. Quando eu estou no quadrante urgente, não urgente e importante, é onde eu coloco mais coisa para dentro da gente. É urgente a gente estar aqui hoje no Lapidare? Não. Ninguém vai morrer se vocês não tiverem. Né? Mas é importante. Então, que bom que a gente está aqui. Bom, gente, que métodos que a gente pode colocar na nossa mala, na nossa maleta, então, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, ter tempo para aquilo que a gente gosta. Então, a questão da delegação. Dentro das tarefas que eu preciso e que eu tenho que fazer no meu dia a dia, para quem que eu posso delegar? Como que eu consigo ter uma rede de apoio para poder me apoiar? Rede de apoio para poder apoiar é redundante, mas é verdade. Nas minhas tarefas do cotidiano. A gente, né, as mães, a Ubermãe, né, eu tenho alguém que daqui a pouco pode levar e pode buscar? Como é que a gente pode se organizar? O que eu posso delegar para a minha secretária? Quanta coisa a gente acaba fazendo que a gente podia deixar para outra pessoa fazer. E mais, as outras pessoas gostam de ajudar. Mas a gente, às vezes, também é meio centralizador. Não vai fazer como eu faço. Não vai ficar do meu jeitinho. Então, vou fazer, e vai fazendo, e quando vê, não sobra tempo para o importante. Quando eu for delegar alguma coisa para alguma pessoa, que eu cheque se essa pessoa conhece o processo. Porque se essa pessoa não conhece o processo, a chance dela errar é gigante. E aí reforça a minha crença disfuncional de que só eu sei fazer dessa forma. Claro, não chegou para a pessoa se a pessoa sabia. Não investiu tempo para ensiná-la. Óbvio que ela não vai fazer como tu imagina. Né? Depois a gente tem a questão dos feedbacks constantes. E feedback, a gente sempre que delega precisa dar e receber. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Tem alguma coisa que tu está fazendo no teu dia a dia
que está complicado, observei que tem acontecido tal e tal, forma reincidente. Então, feedback ele não pode acumular. Porque, senão, quando a gente vê, a gente já está com a nossa xícara cheia e aí transborda. E quando transborda, não é legal para ninguém, né? Automatização. Delegação também passa por a gente trazer mais tecnologia para dentro do consultório. O que eu posso automatizar para que eu não precise ter que fazer? Então, prontuário, teleconsulta, agendamentos online. E está bem legal a questão do agendamento online, né? Tu pode escolher o horário. Não sei se vocês estão usando esses recursos, eu acho bem bom quando eu vou no médico, ele já me dá lá os horários. Não preciso falar com secretária, não preciso falar com nada, escolho o horário e digo, ai, muito bom. Bom, tem o time box, que esse aqui eu acho bem importante para a questão do foco, que é a gente poder dividir o nosso dia em grupos, em caixas. Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu fui gravar podcasts da minha consultoria, da Com Propósito. Então, a minha manhã foi para isso. Eu não atendi telefone, eu não respondi e-mail, eu estava focada naquilo. E esta era a minha atividade. Bom, agora eu estou aqui com vocês. O turno da tarde é para o lapidário. E cá estarei. Tal dia, tal horário vai ser para o atendimento. Lá eu vou estar. Então, quando a gente consegue ser fiel a isso, fica mais fácil. Eu tinha um diretor, quando eu trabalhava em Porto Alegre e aqui em São Paulo, que quando eu estava em São Paulo, resolvendo coisas de Porto Alegre, ou vice-versa, ele me dizia assim, tu é muito cara para estar em Porto Alegre resolvendo coisa de São Paulo, e tu é muito cara. Ai, que linda que ela tá! Lindo o teu espaço, parabéns. E tu é muito cara para estar em São Paulo resolvendo coisa de Porto Alegre. Quando tu estás em São Paulo, esteja lá. Quando tu estás em Porto Alegre, esteja lá. Então, esse time box, que é uma metodologia por blocos, é a gente organizar e, efetivamente, a gente está, naquele momento, concentrado para isso. Vou fazer a aula. A gente fazer a aula com o telefone do lado é pedir para não fazer. Para quando a gente for construir a nossa metodologia, a nossa aula. Eu preciso de concentração. Eu, Helena, sou uma pessoa extremamente desconcentrada. E eu trabalho com educação, eu dou palestra, eu dou treinamento. Então, o tempo inteiro, eu estou lendo, eu estou construindo. E isso, para mim, é difícil. Então, eu já aprendi que eu preciso colocar lá na minha caixinha e tirar tudo que me tire a atenção de perto de mim. Eu tenho que desligar o WhatsApp do computador, eu tenho que tirar o telefone de perto de mim ou botar no modo avião, porque, senão, é o tempo inteiro dando aquele check. Ai, deixa eu ver o que chegou. Ai, vou ter que responder. Ah, me lembrei daquilo. Então, não adianta saber o método se a gente não for fiel consigo. Porque o método é o mais fácil. O difícil é a gente ter a atitude que nos leve a efetivamente segui-lo. Outro método interessante é o Kanban. Kanban é bom para a gente conseguir acompanhar o fluxo do processo daquilo que a gente delegou para outras pessoas. E até para a gente, né? Então, o que eu tenho a fazer? De manhã lá, lista aquelas coisas que são além do nosso consultório, que a gente tem que ligar para a mãe, passar no super, responder alguma coisa para um paciente, a gente vai colocando ali. Então, isso eu tenho que estar a fazer. Aquilo que eu estou fazendo está no meio, e depois que eu fiz, dá check, risca, corta em pedacinho, celebra. Né? Então, quando a gente consegue olhar depois o nosso Kanban e dizer, poxa vida, como eu fiz coisa que não estava na minha agenda. Porque na agenda a gente bota as coisas grandes. E vocês sabem que ninguém tropeça num elefante? Mas é naquela pedrinha, é naquele detalhe que a gente vira o pé e quebra o dedinho. Então, esses assuntos que vão surgindo e que a gente não coloca na agenda, também consomem um tempo importante do nosso dia. Então, se a gente usar o Kanban, a gente consegue se organizar, né, de uma forma mais visual, inclusive. E aí, gente, não é só para nós, né? Como eu coloquei para vocês. Isso serve para a secretária, isso serve para aquelas pessoas com quem a gente delegou. Dentro das empresas, a gente usa muito, 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 porque facilita a percepção do status dos projetos. Tem o Pareto, né, que diz que 80% dos nossos resultados são gerados por 20% das nossas ações. Então, vem a pergunta, será que eu estou alocando o meu tempo naquilo que realmente deve ser alocado?
Onde é que está o 80% do meu resultado? Onde é que são os 20% das ações que eu preciso fazer para conseguir chegar nesses 80%? Né? Então, a gente tem que saber o que daqui a pouco eu estou fazendo que não me gera resultado, que eu posso delegar, que é mais operacional, e priorizar e focar. Estou falando bastante em foco, porque é uma dificuldade que a gente está tendo atualmente, porque o mundo nos convida o tempo inteiro para a gente desfocar da gente e focar em alguma outra coisa. Então, se tudo que a gente está conversando hoje, a palavra foco, ficar pulsando na cabeça de vocês, eu saio daqui bastante feliz. Tem outro método, que é Eat the Frog, que ele ajuda a gente a evitar a procrastinação. A gente procrastina aquilo que é mais difícil, aquilo que a gente não tem tanta habilidade, aquilo que daqui a pouco vai consumir mais tempo, e a gente vai indo. Né? Então, o Coma o Sapo, ele tem muito a ver com eu botar na minha agenda e começar por ele. Começa por aquilo que é realmente chato, complicado, e depois tem o resto do dia para fazer outras coisas. Né? Tem gente que não gosta de fazer esporte. Aí já bota lá às 6 da manhã fazer, que depois estou livre. Ok, porque se eu botar para 6 da tarde, é óbvio que eu não vou fazer, tudo vai ser mais importante. Né? Então, aqui é isso, é aquela coisa que a gente tem mais dificuldade a gente colocar como uma prioridade. A gente tem que lembrar que a gente tem que ter responsabilidade das nossas escolhas. A escolha sempre é nossa, ela não é do outro. E lembrar, né, que é preciso saber viver. Lembrar que, por mais que digam que a vida tem que ser uma vida retilínea, que a gente não tem que ter alterações, vocês são médicos, vocês sabem que a vida se dá na pulsação. Quando o paciente não tem mais pulso, onde é que ele está? Ele não está mais aqui. Está morto, né? Morreu. Então, que a gente lembre que vai ter momentos que a gente vai estar dando tudo certo. Fiz um procedimento maravilhoso, o meu paciente adorou, a minha aula, os meus alunos vibraram, o lapidário disse que eu sou o professor que tem um resultado melhor de aprovação. E vai ter dias que aquele aluno ali que tu dissesse vai te fazer aquela pergunta que tu vai dizer, meu Deus do céu, o que é que eu faço, o que é que eu respondo? Né? Chegou em casa, descobriu uma questão, justamente isso era o que eu não queria. Caiu o sistema no meio de um atendimento, errou um processo, vai dar tudo errado. Faz parte. Quando estiver entregando, estiver com tudo ótimo, vai, dá beijo em ti, celebra, te dá uns presentes. E quando dá tudo errado, aprende. E pergunta, o que eu posso melhorar com esse erro? O que a partir desse erro eu vou mudar dentro de mim, dentro da minha clínica, dentro da minha sala de aula, dentro dos meus procedimentos, para que eu não venha a repetir esse erro de novo, né? Eu trago para vocês mais um livro que fala das armadilhas que a gente se encontra no dia a dia e que também fazem com que a gente tenha maior ou menor dificuldade com relação ao nosso tempo. Tem a armadilha da dependência, que a gente está sempre dependendo de alguém. Não posso fazer porque a fulana não está, não posso fazer porque o sistema não sei o quê, não posso fazer porque... E a criatividade, cadê? E a minha autonomia? E tem gente que sempre dá uma desculpa dos outros, né? Esse é o dependente. Tem a outra armadilha, que é a da responsabilidade. Deixa que eu faço, está comigo, eu dou conta. Chega o final do dia, ninguém nem quer te ajudar, porque assim, tu sempre dá conta, tu faz. E a gente está lá exausto, ninguém me ajuda assim, e tu pediu ajuda. E a última armadilha que eu caio com muita frequência é de encher a nossa agenda de tanta coisa que, às vezes, a gente não se dá nem o direito de sentir. Porque faz uma coisa, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Chega no final do dia, tu não lembra mais nem o que tu almoçaste no final, no almoço. Então, essa hiperatividade, ela também é uma armadilha que dificulta a gente estar presente, a gente conseguir fazer com que o nosso pensamento flua de uma forma melhor. Então, tenham atenção a ela. Que a gente possa, no nosso dia a dia, ter menos poderia, gostaria, deveria, por fui lá e fiz, e realizei, e entreguei, porque dá um prazer quando a gente entrega. Né? Eu poderia, gostaria, deveria, dá uma angústia. Então, que a gente possa se dar o luxo de, pô, eu fiz, resolvi, que bom. Porque a nossa vida,
ela vai mudando de acordo com a nossa coragem. Coração, agir com o coração. Que a gente possa pagar o preço das nossas escolhas. Essa aqui foi a primeira palestra para 1000 pessoas que eu fiz, e ali eu estava muito feliz. Foi para a Unimed. Então, que a gente possa, né, se dar o direito de mudar. Se eu gosto de dar aula, que eu possa me dar esse direito, assim, sou professora. E que coisa bem boa poder estar ensinando. E que a gente reserve um tempo para o TPM. E aí, gente, os homens têm muito TPM. Né? Homem, assim, ó, é TPM para tudo. Eles conseguem jogar futebol com 2 times. E tem gente sentada na reserva. E a gente vai jogar um beach tênis, tem uma que não vai, em 3 não dá para jogar. Né? Então, assim, mulheres, aprendam com os homens a ter TPM. Tempo para mim. E tão importante quanto as outras coisas é o nosso TPM. E, via de regra, quando a gente está mal, quando a gente está com muito trabalho, quando a gente está com muita pressão, do que a gente abre mão? Do TPM. Eu não vou almoçar com as minhas amigas, eu como fast food, eu não durmo bem, eu não faço a minha academia, que é justamente o contrário do que a gente deveria estar fazendo, né? Então, o TPM, ele tem que estar na nossa agenda. O quanto eu vou colocar o tempo para mim, né? Então, o que realmente importa, né, e o que eu não abro mão na minha vida? Eu tenho essa clareza? Eu sei disso? E aí, gente, vou deixar aqui umas perguntas, né, para que a gente possa auscultar a nossa gestão do tempo. Como é que ela está? Então, eu reconheço o meu limite? Eu sei até onde eu consigo ir? Ou eu estico a cordinha até estourar? Eu foco no que sei e peço ajuda no que não sei, de forma humilde? Eu planejo o meu tempo? Eu dou feedback para o meu time? Estabeleço metas, por exemplo, quero atender nem menos que 8, nem mais que 10 pacientes? Porque sempre dá mais um. Sempre vai dar, claro que vai dar. A máquina, se a gente exigir mais dela, ela para de funcionar. Bota uma máquina de lavar roupa o tempo inteiro, ela explode. Mas a gente sempre acha que dá mais um. Né? Eu posso automatizar o meu consultório, eu estou aplicando Pareto, eu estou procrastinando muitas coisas. Como é que está o meu TPM? Ele está na minha agenda? Eu estou me respeitando? Deixo aqui para vocês a matriz, para que vocês também possam usar. E vou passar um vídeo para a gente poder lembrar a importância que tem os nossos batimentos cardíacos no nosso dia a dia. Depois eu volto. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. No matter what they say, the future's in your hands. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around.
da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Obrigada. E se ensinar precisa de emoção, que bom que a gente pode se emocionar. Que bom que a gente pode se conectar. Que bom que a gente pode estar vivo. Isso que eu queria trazer para vocês, que a gente possa fazer sempre a melhor gestão do nosso tempo, porque pelo primeiro slide que eu coloquei, né, ser feliz tem que estar na nossa agenda. Gente, eu trago aqui para vocês alguns slides, alguns livros para vocês poderem se aprofundar um pouco mais se quiserem. Tá? São livros que eu usei para a gente poder construir esse material e são extremamente práticos e fáceis da gente poder fazer leitura. Tem uns que são... Ah, não, aquele lá de cima, o Sincronicidade, ele é super grosso e chatinho. Tá? Mas os outros são bem legais. O Sincronicidade. É grosso e meio chatinho. E do Antônio Sacavém, ele não está no Brasil ainda, esse livro, mas pela Amazon vocês conseguem comprar direto de Portugal. Gente, é isso. Obrigada por estar com vocês. Que a gente tenha valido a pena aí todos os batimentos do nosso coração enquanto a gente estiver aqui na Lapidare, hoje e amanhã. Obrigada. Uau! E aí leva a gente às lágrimas, né? Assim, porque é uma campanha publicitária, sim, mas que mexe muito com as nossas emoções. E especialmente, pode sentar que a gente vai abrir para perguntas, mas mexe porque faz a gente defrontar com dois fatores essenciais para a gente. Um, quando a gente entende a finitude, né? Quando a gente entende o nosso prazo determinado. E dois, é o pertencimento, que vem do acolhimento, que vem da família. Exatamente. E a gestão do tempo, acho que passa muito por isso, né, Helena? Passa porque a gente quer ter tempo para quem a gente quer ter o tempo. E, às vezes, a gente tem que dar o tempo para quem a gente não quer dar o tempo, né? É uma coisa complicada. É, de verdade. Vamos abrir agora para perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre gerenciamento de tempo? Especialmente, eu fico olhando, assim, quando eu vejo, assim, cara... e aí eu puxo para a mulher, por exemplo, para gerenciamento de tempo do feminino. Gasta tempo aí no salão para fazer depilação, para fazer sombra. A gente gasta um tempo que eles não têm noção, unha, né? Aí tá com raiz branca. Aí, gente, é muito tempo que a gente gasta que tem que estar na nossa agenda, senão, né, não dá. Outras têm tempo, e tem que ter tempo nós também, né? Porque se a gente não tem, outras têm. E naquele quadrante que você colocou na matriz de prioridade... É urgente, importante, tem coisa que o tempo é urgente. Assim. Então, nessa urgência, na matriz de prioridade, o respirar, o contemplar, o dolce far niente, o prazer de não fazer nada, entra em qual quadrante da matriz da prioridade? Qual lugar de urgência? Ele entra no importante, que é aquilo que é necessário e facilmente a gente abre mão, porque ele não é urgente. Não é urgente eu meditar, não é urgente eu fazer academia, não é urgente, não é, mas é importante. E a gente tem mais facilidade de abrir mão porque vai indo. Eu vou botar uma coisa mais urgente no meu dia a dia, no lugar daquilo. Meu avô era médico e era cardiologista, e ele abria mão muito da vida dele
acredito que como vários de vocês, ele não bebia nada. E a gente dizia, eu vou um vinho. Ele disse, se alguém passar mal, quem é o médico que vai cuidar? Né? Então, ele nunca saía da posição dele de médico. E, às vezes, eu sentia falta dele poder estar fazendo outras coisas, mas ele sempre tinha essa consciência. Né? A medicina vinha antes de qualquer outra coisa. Não sei se vocês viram The Crown, né? Mas a rainha sempre vinha antes, a questão da coroa. Então, a gente poder ver, assim, dentro do nosso dia a dia, o que vem antes. Quando eu consigo só ser mãe, quando que eu consigo só ser amiga, quando que eu consigo... Não está necessariamente ocupando a função que é linda, né? Salva vidas, a gente não consegue viver sem ter um médico próximo, né? Então, mas que a gente possa se dar o direito de, às vezes, tirar a capa. Né? O super-homem... Ele usa aquela capa, a Mulher Maravilha também, mas quando eles chegam em casa, ele vira o Clark Kent. Ele não consegue nem dizer para a Lois Lane que ele ama ela. Né? Ele fica todo atrapalhado. Então, que a gente possa lembrar que tem momentos que eu preciso botar essa capa, ela faz parte de mim, ela é necessária. Eu sou uma supermulher e eu sou um super-homem. Mas tem outros momentos que eu não preciso. Helena, parabéns, foi ótimo. Eu queria só deixar uma provocação aqui. Não sei se você leu um livro, é curtinho, do Nizam Guanais com Arthur Guerra, que chama Você Aguenta Ser Feliz? E, no final, é isso, é a gestão do tempo com coisas que são importantes, né? Mas aí eu fico pensando, se o Nizam não tivesse sido o louco que ele foi, workaholic, será que ele tinha construído tudo que ele construiu? E eu vejo assim na minha vida, eu já tive 3 burnouts gravíssimos, e eu fico pensando, será que eu teria construído o que eu construí até agora, vindo do nada, entre aspas, sem ter herdado nada, se eu não tivesse dado esse gás? Ou é romantismo a gente pensar que desde o início a gente consegue fazer uma boa gestão do tempo? Será que esse acelerar não faz parte de quem quer crescer muito? Sim, o sucesso... ele está diretamente proporcional à quantidade de ações que eu vou fazer em direção ao sucesso que eu quero, o tempo que eu vou investir, a sequência e a frequência, né? E quão distante eu estou daquele sucesso. Então, tu disseste que tu veio de uma família humilde, né? Estava muito longe de ti esse sucesso que tu idealizava. Então, tu tinhas que fazer mais coisa, com mais velocidade, num tempo menor para chegar onde tu querias. Tá certo, tá errado? Não sei, foi a tua escolha. Né? Mas talvez tu não tivesse chegado aqui. Aonde tu está. E aí acho que vem do que vale a pena para cada um, né? Da gente não se julgar. Bom, se era isso que eu queria, eu paguei o preço da minha escolha. E talvez o burnout tenha sido o preço da tua escolha. Teve 3, um não deu certo, teve 2, teve 3. Então, agora, o que tu pode, já que tu chegou no sucesso que tu queria, parabéns. E acho que a gente também tem que dizer, né, para si, eu não vou dar certo, eu já dei certo. Então, quando a gente chega, talvez, nesse momento, que é o nosso horizonte, a gente poder se dar um presente, a gente poder fincar aquela bandeirinha e dizer, cheguei, e olhar para o próximo. Porque, senão, a gente chega, não celebra, não comemora e vai para o outro. O ano passado, eu estou com tempo, o ano passado eu tive um ano maravilhoso de trabalho, de projeto, tudo. Aí cheguei numa joalheria para comprar um anel. Aí tinham 3. Tinha o pequeno, o médio e o grande. Eu tinha dinheiro para os 3. Não para comprar os 3, mas para escolher um, né? Aí eu digo, mas está caro esse grande, né? Eu acho que eu vou comprar o pequenininho. Vou comprar o pequenininho, se eu tenho dinheiro para comprar o grande, eu vou comprar o médio. Porque daí eu fico, não é nem o pequeno, não é nem o grande. Eu pensei, vou ficar o resto da vida olhando para esse anel médio. Mas eu tinha dinheiro para comprar o grande. Comprei o grande. Mas fiquei tão feliz. Tão feliz. Eu olho para aquele meu anel e digo, mereço. Ali eu me liberei do meu burnout. Para mim, né? Ali foi um momento assim, eu mereço. Então, eu acho que a gente... foi consumismo, mas é nesse sentido, né, da gente poder se presentear quando a gente chega num objetivo. E a gente, às vezes, não faz isso conosco. A gente faz com um filho que tirou 10, e a gente não faz. Então, acho que também ajuda a gente poder celebrar as nossas conquistas, porque isso diminui um pouco essa autoexigência constante. Não que eu deixe de ser autoexigente comigo, mas que eu possa celebrar. Quando a gente celebra, a gente libera tanta coisa no nosso organismo. Né? A neurociência traz que quando a gente fica triste, não é só aquele aperto no coração. O corpo todo fica triste. O meu dedão do pé, a minha mão, todo. Né? Quando eu fico alegre, tudo vibra de um outro jeito. Então, a gente poder buscar essas emoções mais positivas. Entendeu?
Super, ser generosa consigo. Mais alguma pergunta? A gente já vai partindo aqui para a reta final, então. Então, Helena, a gente só tem a te agradecer imensamente por você ter dedicado o seu valioso, seu precioso tempo para a gente também aqui, Muito obrigada. nos enriquecendo de saber. Obrigada. Tá bom, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou nas minhas redes sociais, a gente pega e conversa e bate um papo, tá bom? Tchau, tchau.